Boa noite. A proposta do Frente a Frente da sexta-feira é mostrar o contexto da igreja vinculado com o cotidiano humano. Sociedade e igreja estão entrelaçadas e hoje contamos presencialmente com o arcebispo de Palmas, no Tocantins, Dom Pedro Brito Guimarães. Boa noite, Dom Pedro. Boa noite. Dom Pedro Brito Guimarães tem 69 anos, é natural de Eliseu Martins, no Piauí. Ordenado padre em 86, em Oeiras, Floriano, no estado do Piauí. Ordenado bispo em 2002 para a Diocese de São Raimundo Nonato, também no Piauí. E desde 2010, Dom Pedro Brito Guimarães é arcebispo de Palmas, Tocantins. Frente a Frente de hoje conta com a participação de Dom Pedro Luiz Stringini, que está online, completando 70 anos. Boa noite, Dom Pedro Brito Guimarães, e boa noite também, Dom Pedro Luiz Stringini. Boa noite, Luciana, boa noite, Dom Roque, boa noite, Dom Pedro Brito, Paulo Júnior e a todos aqueles que nos acompanham. Dom Pedro Luiz Stringini faz, nesta quinta-feira, 70 anos de vida, natural de Laranjal Paulista. Dom Pedro foi ordenado padre em 1980, ordenado bispo em 2001, inicialmente para auxiliar de São Paulo. Em 2009, foi nomeado por Bento XVI para ser bispo de Franca e desde 2012 é bispo de Mogi das Cruzes. Dom Roque Paloschi também é o nosso convidado, como adiantou Dom Pedro Luiz Stringini, arcebispo de Porto Velho, em Rondônia. Boa noite, Dom Roque Paloschi. Boa noite, Paulo. Boa noite, Luciana, irmãos, Dom Pedro Luiz e Dom Pedro Brito e todas as pessoas que estão nos acompanhando pela Rede Vida e Televisão. Dom Roque Paloschi é nascido em Progresso, no Rio Grande do Sul, tem 66 anos, foi ordenado padre em 1986, em 2005 ordenado bispo para Roraima e desde 2015 é o arcebispo metropolitano de Porto Velho, em Rondônia. Dom Pedro Brito Guimarães, vivenciamos a Semana Nacional da Família. Diante das crises, como fazer para que o fiel não perca a esperança na igreja? Sobretudo, evangelizar. Evangelizar a família, chamar em causa, levar o Evangelho de Cristo no coração dos participantes da família. Creio que esses elementos concomitantes, bem colocados, são elementos que defendem muito a família. Dom Pedro Stringini, dentro dessa semana que estamos vivenciando, da Semana Nacional da Família, qual a reflexão que o senhor costuma fazer quando faz aniversário, hein, Dom Pedro? Bom, a primeira coisa é agradecer a Deus, porque cada dia da vida, cada ano, e sobretudo quando a gente vai chegando a uma idade de 70 anos, hoje já celebrei na Catedral de Mogi das Cruzes, com muitos padres, familiares que vieram, e eu fiz questão de fazer referência àquele Salmo 89, que fala que 70 anos é o tempo de uma vida, 80 anos já é uma vantagem, já é um fato notável, mas que nesse mesmo Salmo que diz que contamos com a graça de Deus, pedimos a sabedoria de Deus, a compaixão de Deus. Salmo muito bonito, e é assim que a gente vai cada dia acumulando motivos para agradecer a Deus e rever aquilo que pode sempre melhorar, porque até o fim da vida nós estamos aí num caminho de conversão, aprendendo, voltando para trás, melhorando, refazendo, enfim. E claro, celebrar com a família, que seja com a família sanguínea, que é sempre o berço, que é o lugar do aconchego, o lugar do cuidado. Então, tive presença de familiares, a minha mãe, que já vai completar 90 anos, participou online lá da casa dela, em Laranjal Paulista, foi assistindo pelos meios de comunicação, mas a igreja também é uma grande família, né? A igreja é a família dos discípulos do Senhor. E a igreja, claro, é responsável para ajudar a família e colocar para a família, transmitir para a família os valores da fé, os valores da religião, os valores mais absolutos, transcendentais, esse papel da igreja, evangelizar, e depois, claro, a sociedade, que ela seja também uma família, porque a gente fala de fraternidade universal, ou seja, as pessoas conhecidas, sobretudo, mas também quem é desconhecido, que saibamos nos respeitar, que nos conheçamos, que nos auxiliemos uns aos outros, a solidariedade, né? Exercer a solidariedade. Pois bem, é bom fazer
aniversário, agradecer a Deus, e é bom também celebrar no mês de agosto, na segunda semana, a Semana da Família. Enquanto o senhor fala nesse cenário que o senhor montou para nós, tão especial em Mogi das Cruzes, Dom Pedro Stringini, tem um menino aí à sua direita, à esquerda de quem assiste pela televisão. Quem é este santo? O que ele representa, Dom Pedro? De um lado tem a imagem de Nossa Senhora, do Bom Conselho, e do outro lado tem o Carlo Acutis, um italianinho que faleceu jovem e que é beatificado, Beato Carlo Acutis, ou seja, a família também vive a vocação à santidade, é o local, o lugar de se viver a vocação à santidade do jeito que cada um é, quem é criança, quem é jovem, quem é adolescente, quem é adulto, quem é pai, quem é mãe, quem é avô, quem é avó. Olha que Jesus também teve os avós, Santana e São Joaquim. Mogi das Cruzes tem como padroeira a Senhora Santana, que é a avó de Cristo, mãe de Nossa Senhora. E por isso a santidade não é Carlo Acutis, esse jovem, que era um jovem estudante, um jovem que se divertia, que gostava de internet, que gostava de andar no campo, de fazer piquenique, de se divertir, de lazer, e que vivia, participava na igreja e procurava viver esse caminho de santidade, sobretudo um bom exemplo que dava para os demais, portanto, eu penso que ele é um grande modelo e uma grande inspiração, sobretudo para a juventude. Acabamos de presenciar a Jornada Mundial da Juventude, e como cada Jornada Mundial da Juventude, eu participei de 5, agora já são 2 que não fui, mas como cada Jornada Mundial da Juventude reanima a igreja, porque Cristo é jovem, o rosto da igreja tem que ser sempre mais jovem, costumamos dizer que os jovens são o futuro da igreja, mas lembro que Papa Bento XVI dizia que eles, mais do que ser o futuro, eles são o presente jovem da igreja. Que Beato Carlo Acutis também nos inspire. Como é que está o rosto jovem da igreja na Amazônia? É um rosto jovem que está meio sem esperanças ou está tentando se reesperançar ainda, Dom Roque? Pelo testemunho de tantos jovens, marcados por uma sociedade cada vez mais do descarte materialista, né, do mundanismo, na expressão do Papa, que dão testemunho de uma vida, como lembrava Dom Pedro Stringini, uma vida de santidade, de generosidade, de docilidade e de fidelidade também à fé. Louvamos e bendizemos porque jovens estão evangelizando jovens, não tanto pelo discurso, mas pelo testemunho, daquela expressão bonita de São Paulo VI, na Evangelii Nunciandi. O mundo precisa de mestres, mas mais do que mestre, precisa de testemunho. Evidentemente que nós temos um longo caminho a percorrer, né? Como nós cantamos por muito tempo e continuamos cantando ainda, Senhor, quanto mais caminho, mais vejo aumentar a estrada. Dom Pedro Brito, como fazer para os jovens se encantar pela igreja, mais na atualidade, também dentro dessa proposta da Semana da Família? Que a coisa mais importante é o encantamento. A gente vive de encantamento e desencantamento. Quando a gente se desencanta de uma coisa, a perspectiva é a gente terminar aquele empreendimento. Acontece no trabalho, na amizade, na família, no namoro, em qualquer estado de vida. Então é preciso encantar os jovens e encantar com aquilo que é próprio do seu universo, da sua cabeça, do seu coração. Eu sempre digo para as pessoas que trabalham comigo na juventude, o jovem gosta de natureza, de caminhar, de brincar, de aventurar. Se botar um jovem o dia todo sentado numa cadeira para escutar uma pregação, não é a forma mais correta da gente prender essa pessoa. Então é preciso conhecer a filosofia, a pedagogia da idade e trabalhar a partir dessa categoria. A psicologia, a pedagogia, todas essas matérias que remetem a nos ensinar, elas têm muito a nos ensinar. A igreja precisa ser educadora também. Não pensar um jovem com a cabeça de um adulto, de um idoso e assim por diante. Então,
trazer coisas bonitas, cores, melodias, música, texto, teatro, caminhada, natureza, tudo isso preenche o universo da juventude e prende-a. Fazer multidão, caminhada, Jornada Mundial da Juventude, para mim é a expressão mais bonita. Eu estive agora em Portugal, na Jornada Mundial da Juventude. Estou até queimado aqui com a voz esbargada, porque eu perdi a voz de tanto falar e de tanto... peguei uma gripe também. Mas para dizer assim, os jovens se encantam com poucas coisas, mas com aquilo que é próprio da sua natureza e seu tempo. O arcebispo mais recente a tomar posse no Brasil é Dom Paulo Jackson Nóbrega de Souza. Dom Paulo Jackson tomou posse no domingo passado em Olinda e Recife. E Dom Paulo Jackson demonstrou preocupação com os católicos que ele mesmo chamou de católicos de BGE. Acompanhem a fala do Dom Paulo Jackson. O laço afetivo, a presença qualificadora, por exemplo, de um padre que conhece os seus fiéis, que participa da vida das suas famílias, visita, conhece, insere, convida, cria laços. Aquilo que o Papa Francisco fala sobre cercania, proximidade. Parece que aqui está o grande ponto fulcral. Sem proximidade, sem cercania, não existe evangelização. Como fazer com que o católico volte a frequentar as missas e não seja só católico de BGE, hein, Dom Stringini? Bom, se vier a frequentar a missa já é uma grande coisa, porque tem muitos que nem vão à missa. Então, se a gente puder animar, motivar os católicos que, no meio de tantos apelos, porque num domingo, que é um dia, digamos, de descanso, tem gente que trabalha também, mas há várias oportunidades, pode ir para a praia, pode ir para o campo, pode descansar com a família, pode fazer churrasco, pode visitar, pode cuidar de alguma coisa, e também lembrar que é o dia do Senhor, é o dia de ir para a igreja, de participar da Eucaristia. Se a gente conseguir isso, já é um grande passo. E depois, claro, cumprindo os mandamentos da igreja, os 5 mandamentos da igreja, se esforçando para cumprir os 10 mandamentos da lei de Deus, depois a visão vai ampliando. Eu não só preencho, não só cumpro os preceitos de Deus, da igreja, do evangelho, mas eu também olho para as necessidades dos outros. Aí vem as pastorais, os serviços que a igreja presta, a catequese, as pastorais sociais, como já foi dito. E no caso da juventude, por exemplo, eu pessoalmente gosto, um bispo faz muita crisma, é uma grande oportunidade do bispo estar com a juventude. Eu praticamente estou todo sábado à noite, todo domingo, sempre tem crisma, várias até. E eu fico muito contente de poder encontrar a juventude e com a juventude, adolescentes e jovens e adultos também. Aí vem os padrinhos e madrinhas, aí vem os familiares. Olha como as coisas vão se ampliando. Eu penso que voltar como disse Dom Pedro Brito, a encantar as pessoas com o Evangelho, naquilo também que Papa Bento já disse uma vez: Jesus Cristo não nos tira nada, Jesus Cristo acrescenta, ele oferece, amplia os nossos horizontes e o sentido da nossa vida. A gente mostrar, bom, esse é todo o trabalho da evangelização, olhar para Jesus, olhos fixos em Jesus. Por que uma multidão seguia Jesus? Porque era atraída pelo que ele falava, pelo que ele fazia, e talvez até pelo que não falava e não fazia, pelo seu silêncio, pela sua oração, pela sua mística, pelo seu olhar, pela sua bondade, enfim, esta atração que o Cristo causa, que o Evangelho causa, e essa atração que a igreja possa causar também nas pessoas, para mostrar que o Evangelho transforma, né? Que o cristianismo é transformador das pessoas, é transformador das famílias, é transformador da sociedade. É todo o trabalho de evangelização, e por isso, claro, na igreja, se a gente falar da Igreja do Brasil,
não é só um trabalho espontâneo, não é só um serviço espontâneo, mas há toda uma organização. Aí entra o papel da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Muita gente não entende por que existe Conferência Nacional dos Bispos. São eles que mandam, é a CNBB, a conferência que manda nas dioceses? Não, é uma instância que ajuda a gente ser mais sinodal, hoje estamos usando bastante essa palavra, a estarmos mais em comunhão e mais firmes na missão. Agora, o que leva mesmo a igreja para frente é a missão evangelizadora e a missão que fazemos no dia a dia e também a missão que nós chamamos para fora, adigentes. E, nesse sentido, estando aqui com Dom Roque Paloski, arcebispo de Rondônia, Porto Velho, Rondônia, eu não poderia deixar de tocar nesse assunto. Nós temos um padre de Mogi, padre Leandro, que está trabalhando lá com Dom Roque. Ele ficou encantado com Dom Roque e foi atrás de Dom Roque, levou o Dom Roque para a paróquia dele, em Itaquaquecetuba, Santos Apóstolos, e resolveu ir trabalhar, fazer esta experiência. A missão sempre nos encanta, nos reencanta, e a missão faz a igreja ir para frente. Eu queria aproveitar a bola que ficou com o Dom Pedro e agradecer a generosidade da igreja de Mogi das Cruzes em nos enviar o padre Leandro para nos ajudar na missão aqui. Realmente é um grande presente para nós aqui na região. Depois, dentro do assunto que debate, e a riqueza também do projeto de Igrejas Irmãs, que Dom Pedro Luiz já fez parte antes mesmo da ordenação sacerdotal, ficando um bom tempo na região de Taquatiara, no interior do Amazonas. Tudo isso é um caminho de riqueza da Igreja do Brasil. Lembrar que nós temos, assim, um grande dilema que saiu nos anos 90, CNBB. Nós somos um país de batizados, mas não evangelizados. E o termo que Dom Pedro Brito usou, o encantamento, realmente nós precisamos encantar. Nós também vivemos esse dilema de a perda do sentido comunitário e caímos no subjetivismo. Então, o desafio nosso é que verdadeiramente as nossas comunidades sejam o lugar do encontro, o lugar da reconciliação, o lugar da acolhida, o lugar onde a vida e a fé não andam separadas, né? Mas esse compromisso, né, com a dignidade de todas as pessoas. Evidentemente que nós não temos soluções, mas o projeto da Igreja do Brasil, da iniciação à vida cristã, é um caminho muito fecundo, né? Porque nosso desafio é também uma iniciação séria na vida cristã, o conhecimento mínimo da Bíblia e dos ensinamentos da doutrina da Igreja, né? Não do catecismo, mas também da doutrina social. E isso tudo não se faz assistindo qualquer coisa rapidamente, mas se faz a partir de formação e de práticas, né, de compromisso com a comunidade. O encontro das SEBs em Rondonópolis, no Mato Grosso, foi um alerta também desse desafio dessa igreja em saída, que não pode negligenciar a vida da comunidade. Não apenas ir na missa, é viver comunitariamente, como já foi assinado pelos dois irmãos. Esse compromisso não é um ato isolado, é um ato comunitário, um ato de corresponsabilidade de viver e testemunhar a nossa fé como filhos e filhas de Deus, que acreditamos no caminho de Jesus, que se abaixa, que lava nossos pés, que entrega sua vida para que todos tenham vida e vida em abundância. No Evangelho, a parábola da ovelha perdida. O cardeal Vantuan, ele tem um livro que ele chama assim, Os 5 Defeitos de Jesus. Ele diz que um defeito de Jesus é não saber matemática. Brincadeira, né? Porque a pessoa tem 100 ovelhas, uma vai embora e ela deixa as 99, vai cuidar de uma. Essa é a sabedoria bíblica. É a sabedoria de Jesus que nós deveríamos praticar. Nós temos 100 ovelhas. Se uma se dispersa, é a ela que devia ser a prioridade.
As outras já estão ganhas. Alguém vai cuidar disso, entrega alguém para cuidar disso, um diácono, uma religiosa, um leigo. E a igreja institucional, também com esses mecanismos que eu coloquei, vai atrás dessa ovelha perdida. Buscá-la, resgatá-la, celebrar, porque senão sai uma hoje, sai outra amanhã, depois, em vez de nós ficarmos com 99, ficamos com a menos da metade. Não é questão matemática, é questão de pedagogia. Essa é a revelação bíblica, como Jesus nos ensina a cuidar do rebanho. Ir atrás, sair. Essa janela que eles colocaram das igrejas irmãs, de sair. O tema do Congresso Missionário em Manaus é da igreja local até os confins do mundo. Essa preocupação com o outro, com o que está distante, com a cultura do outro, com a diferença do outro, não como antagonismo, mas como irmãos, fratelli tutti, cuidar do outro, do distante, do separado, do que abandonou, que divorciou-se, me parece que é um elemento que nós deveríamos trazer em causa hoje e fazer um exame de consciência, que às vezes a gente não valoriza isto. O tradicionalismo, nesse mundo polarizado de hoje, atrapalha nisso? Tudo atrapalha. Aquilo que não ajuda, atrapalha. O tradicional, não. Agora, os ismos, né? Os extremismos, aquilo que está à beira do abismo, isso, sem dúvida, na política, na igreja, na sociedade, é uma erva daninha, é uma cinzanha, é uma facada que faz sangrar a gente. Infelizmente, nós estamos vivendo com o aumento desse tipo de pessoas. Todos os dias, as nossas redes sociais, creio que os outros ministros também podem pensar, e quem está em casa também, nós somos golpeados com esse tipo de leitura, reducionistas, apequinadas, infantilizadas, preconceituosas, às vezes até racista. Parece que a igreja é só de um determinado grupo, só de um determinado segmento, e não vê essa diversidade. Eu estava contando a parábola da ovelha perdida. As pessoas não pensam que as pessoas que se perderam por N razões também são filhos de Deus. O que o Papa mais disse, acho que a imprensa toda repetiu isso, ele repetiu muitas vezes isso e nos fez repetir. A igreja é de todos, de todos, de todos. Repitam comigo. A igreja é de todo, de todo, de todo. Todo mundo ficou meio apavorado, todo mundo não. Uma parte, porque o que é esse todo, mas aqui é o grito, é a profecia, é a voz profética da igreja chamando os jovens a não ser medianos, medíocres, com a verdade pela metade. E esse é o grande desafio que nós temos que enfrentar no mundo de hoje. Dom Pedro Stringini, diante disso que Dom Pedro Brito falou sobre a igreja de todos, de todas e para todos, como podemos ser unidade na diversidade? Unidade na diversidade. Primeiro, a gente ser muito fiel ao Evangelho, voltar sempre ao Evangelho, mais do que até a palavra de Jesus, o Espírito, né? São Paulo diz que a letra mata, o Espírito é que dá vida. Jesus sempre ampliava o horizonte. Eu quero misericórdia e não o sacrifício. Eu vim para os pecadores e não para os justos. São os doentes que precisam de médicos, não aqueles que estão com a saúde. Então, entrar no espírito de Jesus para a gente não ser reducionista, como já disse Dom Pedro Brito, não ser fechado, duro de coração. O coração tem que ser aberto. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Entender que a opção de Jesus é pelos pobres, felizes os pobres, deles é o reino dos céus. Aquela oração de alegria de Jesus: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondesse tantas coisas aos sábios e revelaste aos pequenos. Os pequenos estão entendendo. Aquela multidão que seguia Jesus estava com fome, era alimentada, partilhava o pão, ficava feliz. Então, nunca
fugirmos do espírito do Evangelho. E depois, claro, você falou de unidade e diversidade. Diversidade são a diversidade dos carismas na igreja. Um só Senhor, Jesus Cristo, um só Deus e Pai de todos, um só Espírito e muitos dons, muitos carismas. Nós, pastores, somos os primeiros que temos que olhar com bons olhos esta diversidade de carismas, porque se a gente não olhar com bons olhos a diversidade dos carismas, a gente nunca vai deixar de valorizar os ministérios ordenados, os diáconos, os padres e os bispos. Ninguém tem dúvida disso, que a igreja precisa dos diáconos, dos padres, dos bispos, que são os ministérios ordenados. Mas aqueles ministérios não ordenados. Neste último sábado, nós tivemos aqui na Diocese um encontro de ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. Eram cerca de 1.800 representantes assim das paróquias. Ou seja, eu até lembrava, falei, olha, somos todos ministros. Falei, nós somos ministros ordinários, os padres, os diáconos, os bispos, e vocês são ministros extraordinários. Isso falando de um carisma, que é de um ministério, porque carisma é o dom lá dentro, e ministério é a tradução desse carisma em serviço, mas milhares, e claro, serviços e ministérios, carisma não são só os serviços que a gente faz dentro da igreja, que é tão importante, a catequese, ministro da Eucaristia, acolhida, dízimo, etc., mas, sobretudo, o ministério da caridade, o serviço da caridade para com os mais necessitados. E, então, a gente ser aberto, sobretudo nós, pastores, a tantas expressões. Quantas expressões hoje? Hoje nós chamamos, em geral, uma das expressões, a gente chama de novas comunidades, ou seja, leigos e leigas, cristãos batizados e batizadas, que se sentem inspirados para realizar uma comunidade, para formar uma comunidade, para realizar, para desempenhar um serviço, pensar nas casas de recuperação de pessoas de dependência química, por exemplo, pensar nas casas que acolhem crianças, pensar nas casas que acolhem mães que evitam, e as casas de acolhida que evitam o aborto, por exemplo. Em São Paulo, existe o amparo maternal, de longa data, do tempo ainda de Dom Paulo Evaristo, das irmãs Vicentinas, irmã Anita, amparo maternal, que acolhe mulheres pobres para darem à luz a seus filhos, poderem dar à luz a seus filhos. Então, esta unidade, a igreja é uma só, mas primeiro já presente em todas as dioceses, a Igreja Universal, católica, universal em todo mundo, presente nas dioceses, em todas as dioceses, e depois visível e sinal do reino de Deus através de todos esses carismas e de todos esses ministérios que são os serviços. Dom Pedro falou sobre essa questão do aborto, a questão social. Padre Rafael Solano é sacerdote colombiano, ele é encardinado na Arquidiocese de Londrina. Padre Rafael tem pós-doutorado em Teologia Moral e Família pela Universidade Lateranense de Roma. E o Padre Rafael, Dom Pedro Stringini, Dom Pedro Brito, Dom Roque Paloschi, ele questiona hoje a forma como as escolas orientam os filhos nessa área de orientação sexual. Acompanhe a palavra do Padre Rafael Solano. Quando você fala com guri, o que você aprendeu de formação sexual na escola? Ele diz como utilizar a camisinha. É engraçado, somos excessivamente menosprezados. Parece como se fôssemos macacos, homens e mulheres em uso de razão. Ninguém fala sobre a dignidade das relações sexuais. Por que não se pode falar sobre o ser da dignidade sexual, sobre o sentido unitivo da relação sexual, sobre o respeito pelo pudor de cada pessoa na sua condição e na sua esfera sexual? Dom Pedro Brito, como é que o senhor vê essa posição do Padre Rafael sobre educação sexual? Eu sou professor de profissão. Já pendurei a chuteira, não dou mais. Eu nasci numa escola. A escola da minha comunidade era a minha casa. Meu pai emprestou uma sala grande da casa para a escola da comunidade que não tinha
porque não tinha escola. Então eu aprendi a ler e a escrever sem sair de casa, sem me matricular, sem pagar mensalidade. E eu sou de educação por excelência. Não se pode não educar as pessoas. E educar é algo tão bonito, tão profundo, mas é muito complexo também. Aquele que disse do padre Rafael, educar só ensinando a tirar ou usar camisinha é uma redução da beleza da sexualidade. Lembrado que sexo é a nossa identidade. É o que existe de mais humano. O que eu me sinto melhor na minha vida é quando eu me reconheço do sexo masculino, homem. Certamente as mulheres a mesma coisa. É o desejo maior, é a identidade maior, é a beleza da vida. Eu fico imaginando, se eu não fosse homem, se eu fosse trans, se eu fosse outra coisa, o drama que a gente sofre quando você não se sente dentro de você mesmo, o seu corpo, a sua identidade, a sua personalidade. Então, educar é tocar em vários elementos para que a pessoa perceba que ela mesma vai se descobrindo gente, é belo, é bonito, é bom, eu vou crescer nesse aspecto, eu vou me desenvolver. Então, é um desejo. A educação está na ótica do desejo, está na ótica do encantamento. Quanto mais se faz a pessoa desejar, quanto mais a pessoa querer, a pessoa buscar, mais a educação, não o reducionismo, não aquelas regrinhas, aquelas leizinhas, mas educação para a sexualidade, educação para a saúde também. E também Santo Agostinho já nos dizia, que o assunto era diversidade, unidade nas coisas essenciais, liberdade nas coisas secundárias, mas em tudo a caridade. Eu tenho essa convicção que nós precisamos ter proximidade e, sobretudo, ter muita ternura, muita compaixão. Aqui eu vivo também marcado pela presença dos salesianos, e cito aqui nosso irmão Dom Flávio Jovenal, lá de Cruzeiro do Sul, salesiano, e ele tem o ABCD dos jovens, que é também caminho muito dos salesianos. Acolher, depois, segundo, buscar o jovem onde ele está. Terceiro, cuidar do jovem. Precisamos cuidar da juventude. E, por quarto, desafiar também a juventude. Eu vejo assim tantas potencialidades no meio dos jovens, e para nós aqui, o período da Covid foi uma demonstração cristalina da disponibilidade, da generosidade de jovens de tantas confissões religiosas diferentes, ou sem nenhuma confissão religiosa, mas se dedicando nos caminhos da solidariedade, do socorro, da disponibilidade. Então, eu sou um agricultor por excelência, né? Sempre acredito na semente. Dom Pedro Luiz Stringini, como ver essas pautas ditas mais progressistas, por exemplo, de liberalização do aborto, inclusive uma que pode entrar aí em tramitação em pauta no STF, hein, Dom Pedro Stringini? No que se refere à questão do aborto, aí para nós tudo é tão claro, né? A igreja é tão clara que a igreja sempre foi e sempre será contra o aborto. Não há evolução neste ponto, porque é a questão da vida, e a vida é sempre dom de Deus, a vida tem que ser sempre defendida, e a vida em todos os sentidos, ou em todas as condições. A mãe só tem 10 anos, é bom, paciência. A mãe já tem 40 anos, paciência. A mãe é pobre, paciência. A mãe foi rejeitada pela família, paciência, não importa a circunstância. Claro que é triste uma criança de 10 anos, de 12 anos, uma menina engravidar. Claro que é triste uma moça grávida ser pobre e não ter o que comer. Claro que é triste ser abandonado, mas por causa disso
aquela criança que vai ser gerada, o nascituro, aquele que vai nascer. Então, ele não nasce por causa disso? Não. A partir das circunstâncias que são, assim, concretas, a gente vai tentar resolver. Não está sendo acolhida, a família não acolhe, vamos nós acolher. A família é muito pobre, não tem comida, vamos nós dar a comida. A adolescente é muito imatura, vamos ajudar a ter maturidade. Mas a criança que vai nascer, a criança que nasce, sempre ser acolhida. Pode ser que essa criança que vai nascer doente. Já se sabe pela ciência que vai nascer doente. Ué, e o doente não vive? E aquela pessoa que tem uma deficiência, esse não vai ser descartado, não vive? Então, para nós, para a igreja, essa questão é tão clara. Então, clara não significa simplista, não significa que a igreja não leva a sério uma reflexão, a reflexão científica. Claro que leva, mas aí é que está. A ciência não é contra a vida, a ciência é para defender a vida, a ciência é para preservar a vida. Então, nesse sentido, é um desafio muito grande, a questão é difícil, mas para nós é muito claro. Toda vida tem que ser defendida, muito mais a vida do ser humano, que é imagem e semelhança de Deus. Tenho a impressão que esses temas, eles têm muito apoio, inclusive no judiciário, nas pessoas, mas que não têm essa visão cristã, e eu temo que eles sejam aprovados. Eu não posso mascarar. O meu sentimento, infelizmente, tenho que dizer, é que esses temas vão sendo aprovados. Eu perguntei lá em Portugal sobre a eutanásia, que foi aprovado, acho que esse ano, não sei bem. Eu perguntei, aí foi aprovada a eutanásia aqui, ele assim, aqui se aprova tudo que não presta. A visão que aqui se aprova tudo que não serve. Mas eu queria voltar à questão do aborto. Nós como cristãos, já disse Dom Pedro, todos nós somos radicalmente ao aborto, não tem dúvida nenhuma. Tem que defender a cadeia da vida. As outras fases da vida, a criança nasceu, quem é que vai cuidar dela? Defender políticas públicas para que essa criança cresça e se desenvolva até a idade idosa, até o idoso. Defender a vida em todos os segmentos que ela se apresenta. É dar as condições objetivas para que aquela criança nasça e ela se desenvolva. Esse é o meu parecer que eu dou em cada encontro, em cada discussão sobre o aborto que as pessoas me dão. Defender a vida significa empenhar-se para que todos tenham vida e vida em abundância, superando a fome, superando a violência. E nós estamos vendo cada dia mais a violência contra os pobres, contra as mulheres, contra as minorias. Eu acho que, na expressão de Dom Pedro Brito, não podemos ficar no meio do caminho. Nós temos que percorrer todo o caminho e defender a vida plenamente. Toda militância, ela tem seu compromisso, seu valor, mas como cristãos nós não podemos esquecer e ficar longe dos caminhos que Jesus percorreu. Estes são os caminhos que nós cristãos precisamos percorrer. Não temos outro. Dom Bruno Eliseu Versari é presidente da Comissão Vida e Família da CNBB. Participa frente a frente na Rede Vida sobre a linha de ação para a evangelização nas famílias. Vamos acompanhar. Nós nos unimos com a dimensão catequética para dizer que a família é a igreja doméstica, aonde se aprende os primeiros passos da fé. É na família que aprendemos os valores cristãos, os valores da fé e os valores da sociedade. Então, nessa dimensão de igreja em todo o Brasil, estamos incentivando e promovendo, desde a catequese com as crianças, até os itinerários de preparação para os jovens para o casamento ou de preparação para o batismo das crianças, dizer que é na família que se aprende os valores da fé, os primeiros
ensinamentos da fé. A descentralização, e isso foi visto muito na pandemia, é um modo eficiente de se evangelizar na família ou não? Primeiro que, claro, quando a gente faz Semana da Família, Semana dos Ministérios Ordenados, Semana do Laicato, Semana da Vida Religiosa, depois Mês da Bíblia, Mês Missionário, tudo que é temático é para evidenciar, mas no dia a dia a gente sabe que a gente tem que fazer de tudo na igreja, a gente tem que fazer tudo que é preciso, e tudo que fazemos ainda é pouco, aquela frase de Jesus, somos servos inúteis. Então, nesse sentido, claro, a família o tempo todo, as vocações o tempo todo, família fonte de vocações, temos aí o ano vocacional. E, claro, os métodos, São João Paulo falava de novo ardor e de novos métodos. Houve um tempo, nos anos 70, 80, eu me lembro bem, que era mais fácil a gente descentralizar e ter muita reflexão bíblica, muito estudo bíblico, círculo bíblico, nas casas, nos quarteirões, e descentralizando o quanto mais. Hoje não é tão fácil, hoje também tudo é mais complexo, a segurança é mais difícil. Agora, tudo que a gente possa aumentar no sentido de que proporcione à igreja ir o quanto mais ao encontro das pessoas, isso sim. Então, uma paróquia, ela tem lá 10 comunidades com suas capelas, se puder ter 15, é melhor. E com isso, as paróquias também vão aumentando. Nós aqui em Mogi das Cruzes, eu estou aqui há 10 anos, fizemos um grande esforço, temos muitas comunidades eclesiais que são hoje a gente tem que falar comunidades e capelas, porque o termo comunidade também mudou um pouco sociologicamente o sentido. Então, de tantas comunidades, menos paróquias. Aí pudemos fazer também mais paróquias. Graças a Deus, pudemos ter mais ministros ordenados. Então, descentralização significa sempre multiplicação, multiplicar sempre a nossa presença e, sobretudo, chegar às periferias, comunidades eclesiais missionárias, chegarmos às nossas periferias. Papa Francisco fala de periferia geográfica e periferia existencial, as duas periferias, mas muito claramente chegarmos às nossas periferias geográficas, que são os locais onde as pessoas são mais pobres e sofrem mais. Vamos ser missionários e que o espírito missionário sempre nos envolva. A melhor estratégia para a evangelização da família, eu acredito que seja a própria família se evangelizando, a começar de casa. Foi o tema de uma campanha da Fraternidade há anos atrás. Comece em sua casa. O primeiro catequista é o pai, é a mãe. As primeiras orações que se aprendem, não se aprende na escola, na catequese. Uma vez uma pessoa veio dizer para mim, eu vou tirar minha criança da catequese. Que é isso? Já fez toda a preparação? Não, é porque ela está na catequese 1 ano e não aprendeu ainda a rezar o Pai Nosso e Ave Maria. Mas eu disse, você colocou a sua criança na catequese para aprender a rezar o Pai Nosso e Ave Maria? Sim. Não, essa missão se aprende na casa, não é na catequese. A catequese vai rezar essa oração, vai explicitar o significado dela, vai dar uma dimensão teológica, espiritual, pastoral, mas não é a catequista que deve ensinar radicalmente a rezar o Pai Nosso e Ave Maria. Então, comece em sua casa. Os protagonistas da evangelização são os pais, são os membros da família. Está em uma das perguntas do casamento. Promete educar seu filho na doutrina, promete você ser o primeiro catequista, e a pessoa promete. Às vezes a gente esquece disso. A igreja é suplementar, é um trabalho
de complemento, mas não pode a igreja assumir todas as atividades primárias. É um trabalho mais secundário, de mobilização, de animação, de envolvimento, de formação. Mas o primeiro núcleo de evangelização acontece nas famílias. Daí vem o subsídio da hora da família, vem as novenas de Natal, os círculos bíblicos, os aniversários, os funerais, o momento de dor, de morte. É ali que a família se fortalece. O evangelho entra pelo telhado da casa, entra pela porta, pela janela. E a igreja complementa, articula, amplia, apoia, mas essas duas mãos têm que estar juntas. A mão do pai e da mãe dos filhos e a mão da igreja juntos. Assim a gente evangeliza as pessoas. Igreja e política. Assim que tomou posse na Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson disse como deve ser a relação igreja-estado. Frente a frente com Dom Paulo Jackson. Serão relações institucionais. A Igreja Católica tem um histórico de atuação no campo da filantropia, no campo da beneficência e também uma grande experiência no campo das pastorais sociais. Então, se você toma a contribuição da pastoral da criança, da Caritas arquidiocesana, da pastoral da pessoa idosa, pastoral dos pescadores e uma gama de os vicentinos, por exemplo, a presença da igreja enquanto presença qualificadora da caridade, mas também uma reflexão não somente na linha da caridade imediata e assistencial, mas na linha também das reflexões sobre as causas profundas que geram pobreza e desigualdade. Pois é, Dom Roque Palocci, como a igreja pode colaborar com os poderes públicos para reduzir a insegurança alimentar no Brasil, hein, Dom Roque? Bom, primeiro, a igreja não está presente em nenhum lugar para competir com o Estado, seja com a prefeitura municipal, seja com o governo do Estado, seja com o governo federal. A igreja está presente em todos os cantos e recantos do Brasil para ser sal da terra e luz do mundo. E assim também, na linha que Dom Paulo Jacques colocava, ajudar a encontrar caminhos de superação de tudo aquilo que impede as pessoas viverem com dignidade. Por isso, a superação, o caminho da soberania alimentar se faz também conjugando a expressão que Dom Pedro Brito usava para a questão da família, a mão da mãe, a mão do pai, a mão da igreja, né? Conjugando os esforços e, sobretudo, acreditando nessa viabilidade de caminhos de solidariedade e de paz. Uma crise de fome no país, qual a relação com a crise democrática? A fome é consequência. Ela pode ser causa, mas ela é consequência de concentração de uma série de negação de alguma coisa. Eu sou bispo da Amazônia, Dom Roque também, e eu sou vice-presidente da Repam, ele também foi da Repam, e a Repam tem um projeto agora, no dia 5 de setembro, é o Dia da Amazônia, será um grande dia de mobilização para acabar com a fome na Amazônia. Imagina a Amazônia com toda essa biodiversidade, tem de tudo lá. É uma região que as pessoas passam fome. É um mecanismo perverso. É um poder concentrador, é um egoísmo tão forte, é um capitalismo selvagem que faz com que as pessoas não tenham o que comer. Um país tão rico, produzindo toneladas, que se ufana dizer que é o pulmão do mundo, é o canteiro de comida do mundo, de carne e de cereais, as pessoas passarem fome. Por que elas passam? Por causa do egoísmo. São João Crisóstomo dizia assim, eu gosto muito das mentiras dos pobres. Como assim, mentira de pobre? Porque o pobre mente à medida da insensibilidade nossa. Quanto nós mais somos suvinos e nós negamos a eles, mas eles exageram na mentira para poder arrancar um caroço de arroz, um pedaço de pão da nossa mão. Então é um escândalo que clama ao céu
ter um país tão rico, tão próspero, com terras, com climas, quando é chuva num lugar, é inverno no outro, verão no outro. Nós temos o ano inteiro a possibilidade de produzir alimentos de boa qualidade e as pessoas passarem fome. Significa negação do direito de ter o que comer. Significa pobreza, miséria, exclusão. O país Brasil é desigual, desigualdade social. E aí inventaram uma palavra bonita, como é que chama hoje? Não é mais fome não, né? Como é que chama? Insegurança alimentar. Insegurança alimentar, é um mascaramento da questão. Insegurança alimentar significa fome mesmo, falta de comida no prato. E o que causa isso é a desigualdade, é o egoísmo nosso. Enquanto está faltando na mesa de alguns, está sobrando na mesa de outros. Dom Pedro Brito, e como deve ser o trabalho da igreja, tanto nessas questões sociais na Amazônia, como também nas questões ambientais? Que está tudo interligado, de acordo com o Papa Francisco, né? A nossa casa comum, a terra é a nossa casa comum. É o nosso mundo, onde nós vivemos. Nós não somos habitantes de Marte, de Júpiter, gostaria de ser, mas não sou, da Lua, das estrelas, do Sol. Eu sou terrático. Nós nascemos aqui, aqui é a nossa terra, é nossa mãe, é onde nós deveríamos valorizar. E a nossa terra está tão sofrida, está tão degradada. Eu aprendi esse ano que existe 5 conceitos de floresta. A desmatada, a sob pressão, a constituída, a que é propriamente floresta e a que é também cerrado. Nesse sentido, a Igreja se empenha muito, a partir do Papa Francisco, da Laudato Si, do Sino da Amazônia e desses organismos, da Comissão da Amazônia, da SEAMA e da REPAM, nós temos dado uma qualidade, temos dado um testemunho realmente de quem compreende que a terra é a nossa mãe. Se faltar a terra, nos faltará a vida. Se faltar a terra, se a terra estiver doente, nós ficaremos doentes também. É questão de sobrevivência. É aquilo que o Papa Francisco chama a ecologia integral. A ecologia é integral, porque ela é tudo junto. Se você defender a natureza, você está defendendo a comida, a bebida, a saúde, a energia. Tudo junto está nesse conceito e tudo está interligado. É uma cadeia da vida. Se você tocar num pedaço, o todo vai sentir isso. Então, vamos apoiar a igreja que trabalha com a consciência ecológica, a ecologia integral, e vamos valorizar a conversão ecológica, que o Papa disse isso também. Lembrado, quem está aqui no sul, no sudeste, quando cair uma gota d'água aqui que todo mundo gosta, reclama, lembra que essas chuvas, elas vêm desse ciclo, né? Nasce lá na Amazônia, depois o vento traz. Aqui também, de vez em quando, tem as fuligens, né? As poeiras, né? Mas esse ciclo da natureza que leva e traz, é isso que nós deveríamos bem dizer a Deus, porque é o ar da vida, são os ares da vida que nos fazem. Se faltar a Amazônia, o sudeste e o sul viram a savana. Já está acontecendo isso. Então é preciso que a gente tenha consciência disso. O caminho da monocultura é um caminho perigoso, né, de esgotamento, né, do solo e, sobretudo, dessa mentalidade de pensar que os recursos naturais não têm fim. Nós estamos vendo, né, as águas diminuir, as chuvas, consequentemente, e estamos na perspectiva de um progresso onde vamos destruindo o meio ambiente, os biomas, para concentrar riquezas nas mãos de poucos e gerando uma miséria cada vez maior. A gente pensa que a escravidão foi abolida naquela assinatura. A escravidão, ela demorou quase 300 anos. Foi o último país que tinha escravidão que aboliu. A escravidão, ela trouxe muitos reflexos negativos na vida da gente.
E a pobreza, a miséria, a exclusão é fruto da escravidão. É um reflexo, é uma ressonância que a gente vai durar muito tempo para curar essa doença. Queria aproveitar também que Dom Roque falou, que você perguntou sobre a Conferência da Amazônia. Eu tenho dito, onde participei, em todos os contatos que eu tive, chamando em causa da igreja para se posicionar da COP 19 ou 20, que vai acontecer em Belém. Agora aconteceu uma reunião de política, né, dos governos, mas vai acontecer uma COP. E a igreja não pode ficar de escanteio. Nós precisamos, já temos gente lá dentro trabalhando. É preciso que a igreja dê a sua contribuição nesse mundo globalizado, nesse mundo que pensa as coisas de um jeito, mas de uma coisa nós estamos no caminho certo. Aquilo que a igreja está ensinando é fruto do conhecimento que ela tem, da experiência, não está divergindo com a mentalidade das pessoas do mundo de hoje. Os países estão falando quase que a mesma linguagem da igreja. Isso é bonito, é bom. A igreja fala aquilo que cientificamente é comprovado. As mudanças climáticas, a crise ecológica, ela é decorrente da mão humana. E é preciso que a gente se una, igreja e sociedade, políticas e a sociedade organizada dos movimentos, para pensar num mundo onde a natureza, a ecologia se respeitar, a gente tenha mais qualidade de vida, inclusive a fome. Rede Vida, frente a frente, com a missão de comunicar.